meus amigos, sejam bem-vindos a mais uma palestra de atualização desenvolvida pelo Instituto LivreNet. Hoje nós temos a honra de receber em nossos estúdios o professor Rafael Barreto, que é advogado militante na área de direito eleitoral, também professor da rede LFG e autor da nossa coleção Saberes do Direito. O tema do qual o professor vai tratar é arrecadação e aplicação dos recursos nas campanhas eleitorais. Eu aproveito para informá-los que a nossa palestra será dividida em blocos de 15 minutos, sendo que o primeiro fica disponível para todo o pessoal, independente da assinatura, e a outra parte somente para assinantes do conteúdo NET. Professor Rafael Barreto, seja muito bem-vindo. Meu querido Saulo, muito obrigado. Olá, meus amigos e minhas amigas. Eu quero iniciar registrando que para mim é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, participando desse projeto maravilhoso, que é a junção do conteúdo escrito com o conteúdo virtual. Essa parceria aí que o Instituto LivreNet nos traz, possibilitando a todos nós o acesso ao conhecimento, não apenas da maneira escrita, mas também dessa maneira interativa, esse bate-papo agradável que a gente tem aqui pela internet. E nós vamos tratar nesse encontro de um tema que é fundamental no desenvolvimento da prática eleitoral. Nós sabemos que as eleições visam definir os representantes do povo, os governantes que o povo nas urnas decide. Para que alguém possa alcançar a eleição, é imprescindível que realize uma boa campanha eleitoral. Dificilmente um candidato que não realize um trabalho adequado na campanha eleitoral vai sair vitorioso no dia do pleito. Acontece que a campanha eleitoral, para ser bem feita, para atingir o resultado, ela demanda despesas, tem custo. As campanhas eleitorais têm um custo. Algumas têm um custo menor, outras têm um custo mais elevado. Inclusive, muito se discute no Brasil sobre a engenharia mais adequada para essa parte financeira da campanha, para eleger algumas condutas que de vez em quando a mídia divulga, de desvio de verbas em campanha eleitoral. E é justamente saber como é que se financia a campanha e para onde vai o dinheiro da campanha que nós vamos debater. Como é que esses custos são adimplidos? Da onde é que sai o dinheiro que financia a campanha eleitoral? Como é que esse dinheiro chega até a campanha eleitoral? De que maneira a gente vai aumentar a fiscalização sobre isso? Existe limite de gastos? Por exemplo, no ano de 2012 nós temos eleições municipais. Aí, no seu município, provavelmente já se tem noção de quem serão os candidatos. Você já tem alguma estimativa de quanto vai se gastar em cada campanha de prefeito? Vamos fazer aqui um numerário bem por alto, mas com toda certeza teremos municípios no Brasil em que as campanhas eleitorais vão indicar gasto superior a 2, 3 milhões de reais. Grandes municípios no Brasil, não duvidem que teremos campanhas eleitorais com indicação de gasto de 2 milhões, 3 milhões. E aí você fica naquela reflexão. De onde saíram 3 milhões para uma disputa eleitoral? Bom, primeira informação que eu trago aqui do nosso sistema jurídico é que esse tema está disciplinado na Lei das Eleições, Lei 9504 de 97, a partir do artigo 17. E logo no início desse microsistema normativo, tem uma informação, tem uma norma que infelizmente ainda não foi plenamente efetivada. A Lei das Eleições estabelece que em todo ano eleitoral deve ser aprovada uma lei fixando o limite de gastos com campanha eleitoral. Qual é o valor máximo que pode ser gasto em cada campanha eleitoral? Bom, da onde eu me recorde, eu nunca vi em ano eleitoral o Congresso Nacional aprovar uma lei
fixando o valor limite de gasto de campanha. Então nós temos uma norma que nunca chegou a ser plenamente integrada. Para que você não tenha uma lacuna no sistema, a própria disposição já deu a solução. Ela fez assim: se não vier a lei, cada partido político vai indicar o limite que vai gastar em cada campanha. Como é que vai funcionar? No pedido de registro de candidatura, o partido vai indicar qual é o valor limite de gasto com aquela campanha eleitoral. E esse limite de gasto indicado vai servir de parâmetro. Porque se houver gasto superior ao que está indicado, vai ser sancionado com a aplicação de multa de 5 a 10 vezes. Por exemplo, imaginemos que no seu município, determinado candidato a prefeito indicou no pedido de registro que ele vai gastar até R$ 1 milhão na campanha. E terminou gastando R$ 1.200.000. Excedeu o limite. Cabe a aplicação da pena de multa. Vai ter uma representação específica na Justiça Eleitoral para apurar e vai ser sancionado com a pena de multa. Na prática, dificilmente acontece de algum candidato gastar acima do valor. Por quê? Porque eles já indicam no pedido de registro um valor maior. Aqueles que estão coordenando a campanha fazem uma estimativa, por exemplo, de gastar R$ 500 mil com a campanha. No pedido de registro, eles indicam 800 mil. Eles dão uma margem para evitar justamente que exceda e responda a uma representação. Uma situação bem interessante é a seguinte: durante a campanha, é possível alterar perante a Justiça Eleitoral o valor indicado. Imaginemos que a campanha está em andamento e aqueles que estão coordenando a campanha verificaram que vão terminar gastando a mais do que o indicaram na Justiça Eleitoral. É possível haver a averbação desse gasto a maior? Essa discussão já foi travada na Justiça Eleitoral. E o TSE entendeu que depois de ter sido registrado o limite de gasto, você só pode promover uma alteração se houver um fato novo, um fato superveniente e que justifique esse incremento de despesa. Então, se o partido se deparar com a situação nova, que não estava prevista e que vai onerar realmente a campanha eleitoral, vai justificar perante a Justiça Eleitoral, vai indicar que houve um fato novo, superveniente, imprevisível, que vai gerar uma despesa maior e que por isso quer ampliar o limite de gasto. Registra na Justiça Eleitoral e aí o pleito vai ser deferido. Bom, eu já tenho ideia de o quanto eu posso gastar, aquilo que os partidos indicarem. Mas de onde é que vem o dinheiro? Quais são as fontes de recurso? E basicamente, os recursos de campanha eleitoral, eles têm as seguintes origens. Primeiro, recurso utilizado pelo próprio candidato. O candidato pode investir recursos próprios na sua campanha. Segundo, recursos repassados pelo partido. O partido, ele tem o dinheiro dele. E ele pode, e normalmente ele faz isso em ano eleitoral, pegar o seu dinheiro e investir na campanha dos seus candidatos. Os recursos dos partidos, inclusive aqueles que são oriundos do fundo partidário, podem ser investidos nas campanhas eleitorais. E a outra fonte é a verba oriunda de doação. Doação que venha de pessoa física ou que venha de pessoa jurídica. As famosas doações de terceiros. Empresários costumam fazer doações para campanhas eleitorais. E é aqui justamente nesse ponto que surgem as maiores discussões na prática eleitoral e no sentimento comum do cidadão. Porque quando você vai analisar as movimentações financeiras de campanhas eleitorais, você percebe às vezes que um determinado empresário fez uma doação de 50 mil reais para uma campanha eleitoral. Aí você se questiona, por que é que um empresário doou 50 mil reais para uma campanha eleitoral? Poxa, ele não poderia fazer essa doação para uma entidade que trabalha com educação, que trabalha com saúde, que trabalha com assistência a idosos, a menores? Por que ele pegou um capital de 50 mil reais e fez uma doação para um
candidato. É nesse momento que algumas pessoas dizem o seguinte: a gente não pode chegar e dizer que realmente é isso, porque teria que comprovar. Mas há a discussão no sentido de que o empresário faz esse tipo de doação esperando que o seu candidato eleito busque alguma maneira de lhe compensar por aquela doação. Por exemplo, consiga em uma determinada licitação um favorecimento para ele, empresário. Esse tipo de situação que, infelizmente, não é compatível com os princípios que regem a administração pública. E quando você constata situações como essa, você traz com muita força uma discussão que é importantíssima e que está em pauta hoje no Brasil. Financiamento público de campanha eleitoral. Hoje, no nosso sistema, nós não temos o financiamento 100% público. Uma parte de verba pública termina indo para a campanha eleitoral. Por quê? Porque verba pública é destinada para o fundo partidário. O fundo partidário é destinado aos partidos. Os partidos usam dinheiro em campanhas eleitorais. Mas o nosso sistema não é tido como sistema de financiamento público. Por quê? Porque eu admito dinheiro vindo da iniciativa privada. E tem essa discussão. Se eu acabar com as doações vindo da iniciativa privada, eu acabo com esse lobby, com essa ingerência do capital privado na campanha eleitoral. Não vai ter mais a possibilidade do empresário fazer doação para uma campanha. O dinheiro todo agora vai vir de fonte pública. Essa é uma discussão que está em voga hoje no Congresso Nacional, no debate sobre a reforma política. Mas hoje, o que nós temos na legislação é a possibilidade de doação feita por terceiro, pela iniciativa privada. É importante registrar que essas doações têm limites. A pessoa física, você que está me assistindo, pode fazer doação de até 10% daquilo que teve de rendimento no ano anterior à eleição. Se você, esse ano de 2012, está pensando em doar para a campanha eleitoral, você tem que pegar o seu imposto de renda, verificar quanto você declarou que recebeu no ano passado, e 10% disso é o que você pode doar. Se você doar acima disso, você vai praticar um ilícito. E você pode responder uma representação na Justiça Eleitoral e vai ser sancionado com pena de multa. No caso de pessoas jurídicas, as empresas, o percentual é menor. A lei das eleições estabelece que as empresas só podem doar até 2%. 2% do faturamento bruto no ano anterior à eleição. Então, para as eleições de 2012, uma empresa só pode doar até 2% do que ela oferiu em 2011. E teve uma discussão muito interessante que foi travada na Justiça Eleitoral. Aquelas empresas que não tiveram faturamento no ano anterior à eleição, porque foram constituídas no ano eleitoral. Vamos imaginar que agora, em 2012, surgiu uma determinada empresa e essa empresa deseja investir, doar para uma campanha eleitoral. Ela vai poder? O Tribunal Superior Eleitoral, enfrentando esse tema, disse que não. Ele disse o seguinte: a lei estabelece que o parâmetro da doação, o norte, é o faturamento do ano anterior. Se não teve faturamento no ano anterior, não tem como doar. E essa construção pretoriana veio por quê? Para evitar que em ano eleitoral criem empresas justamente para viabilizar a doação para a campanha. Para evitar que as pessoas fiquem articulando maneira de injetar dinheiro em campanha. Ficticiamente a gente cria uma empresa, faz um faturamento presumido, estimativo, e aí consegue introjetar dinheiro na campanha eleitoral. Não é possível. A jurisprudência do TSE nesse ponto foi incisiva. Se não houve faturamento no ano anterior à eleição, não tem como fazer doação para as campanhas eleitorais. Bom, eu já sei de onde vem o dinheiro. Do bolso do próprio candidato, da agremiação partidária e das doações de pessoas físicas e jurídicas que vão ter um limite financeiro de doação. Mas existem outros aspectos importantes. Como é que esse dinheiro efetivamente chega até a campanha eleitoral? Como é que esse dinheiro sai
do empresário e entra na campanha para que possa ser utilizado? Esses e outros aspectos nós vamos falar na sequência da nossa palestra daqui a pouco.